pessoal, tudo bem? Aqui Pastor Carlos Martins. Hoje, dia 3 de julho de 2022, nossa leitura está ainda no livro dos Salmos, Salmos de número 131 ao 136. No Salmo 131 é um cântico de romagem, nós falamos disso ontem, e é um salmo de Davi. E Davi, ele diz: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Normalmente, quando nós vemos alguém dizendo que é humilde, nós ali já captamos uma característica de orgulho, de autoexaltação. Mas nesse salmo, Davi não parece falar apenas dele, parece trazer o sentimento do próprio Jesus. Jesus disse, quando Jesus se qualifica, quando ele se apresenta, uma das poucas coisas que ele diz a respeito dele mesmo, como característica, é que ele era manso e humilde. Davi aqui parece estar falando de maneira profética como Jesus se apresentaria. Salmo 132, o salmista, ele chama a atenção, clama a Deus para que Deus nunca deixe de abençoar Davi, o seu reino, o seu povo, porque ele fala que Davi se preocupou em trazer a arca de volta para Jerusalém. Ele vai trazendo essas lembranças ao coração de Deus. E lá no versículo 12, parece que Deus está respondendo como se fosse ao próprio Davi: se os teus filhos, isso vale para nós, guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. É lindo saber que nós temos um Deus que se preocupa em abençoar a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Salmo 133 é um salmo bastante conhecido da Igreja do Senhor, porque é um salmo que fala de união, de comunhão, e aonde há união e comunhão, o Senhor derrama então o óleo precioso, a unção tão desejada por todos nós crentes em Cristo Jesus. E ele começa dizendo: quão bom e agradável é que os irmãos vivam unidos em comunhão. Eu não sei se você que me ouve tem irmãos, mas que coisa maravilhosa quando o Senhor chama o seu povo, a sua família, de filhos, e nós nos tratamos por irmãos. Temos um mesmo Pai, e essa comunhão, apesar de nós mesmos, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, e até, por que não dizer também, dos nossos pecados, nós precisamos andar em comunhão para que essa unção tão desejada, tão especial venha sobre nós. E quando essa unção que representa a presença do Espírito Santo vem, não há como permanecer no erro, não há como permanecer na iniquidade. Vem sobre nós também um sentimento, um desejo de mudança, de arrependimento e de transformação. E aí é maravilhoso, porque o Salmo termina dizendo: ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 134, ainda um cântico de romagem. O salmista vai dizer: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis, que trabalham, que vivem, que assistem na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Nós que estamos na casa do Senhor, que servimos, que trabalhamos, nós precisamos erguer sempre as mãos e declarar toda sorte de bênçãos do Senhor sobre a vida da igreja, sobre a vida do seu povo. O Salmo 135, ele segue dizendo: aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. E ele vai declarando como nós devemos declarar, abençoar, louvar a presença desse Deus tão maravilhoso. E diz: pois ele escolheu para si. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus, do Senhor, para servi-lo, para adorá-lo. E ele diz: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez.
nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Esse salmo, ele lista a grandeza de Deus. Ele lista o poder desse Deus. Ele lista os grandes feitos desse Deus. No versículo 15 em diante, ele diz: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento, não há sopro de vida em sua boca. Como eles se tornem os que o fazem e todos os que nele confiam. Os ídolos são tratados por Deus como nada, algo sem valor, algo que não tem nenhuma característica. Vê? Eles têm boca que não falam e eles até parecem homens, parecem pessoas, mas não têm nenhuma capacidade de fazer nada, não podem se mover se alguém não carregá-los para algum lugar. E o salmista está dizendo que aqueles que confiam nele se tornem também como nada, assim como eles, sem nenhum valor, sem nenhum sentido. Mas nós bendiremos ao Senhor, e ele vai listando como nós, povo de Deus, precisamos adorar e bendizer esse Deus Todo-Poderoso. Salmo 136, ele contém 26 versículos. E ele começa dizendo: rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E versículo por versículo lista as grandezas, o poder, as grandes obras, os grandes feitos desse Deus, cada detalhe, o sol como ele criou, a lua e as estrelas, e vai declarando: porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia que aparece sempre no Antigo Testamento é a graça do Novo Testamento. A graça do Senhor sendo derramada sobre a minha e sobre a sua vida dura para sempre. E nós precisamos buscar e alcançar essa misericórdia, alcançar essa graça, esse favor imerecido que o Senhor derrama e dá sobre nós. Que o Senhor te abençoe, que esse domingo seja um domingo de bênçãos, seja um domingo de vitórias, seja um domingo de paz sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Fique em paz, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.